uma das frases que ele treina, e eu acho que bate com isso aí antes de Daniel J comentarem, ele fala, ó, você leva 3 meses para aprender uma técnica cirúrgica. Você leva 3 anos para aprender a indicar essa cirurgia. E você leva 30 anos para aprender quando não indicar essa cirurgia. E é exatamente isso. É muito mais complicado. Cara, imagine, o cara chega, isso é um dilema do dia a dia de quem trata casos complexos na cirurgia vascular, de aorta, etc. Aí você tem que colocar numa balança o risco cirúrgico e o risco de você não operar, né? E esse paciente, qual a sobrevida que ele vai ter, você operando ou não operando. Parece fácil, mas, por exemplo, se você indica uma cirurgia para um paciente, ele interna, opera e morre, cara, você tirou o cara da casa dele, botou no hospital e ele morreu. Se você não operasse, não, mas se eu não operasse, ele ia morrer no máximo 6 meses. Tudo bem, você matou em 2 dias. Aí vai procurar um carro de... Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sétimo Cast, o podcast baseado em vivências e as fontes são as vozes da nossa cabeça. É comum nas caixinhas do sétimo ano, e eu tive essa dúvida também na minha faculdade. Eu era um cara, já falei assim, que eu era um cara meio empolgado com medicina. E no meio da faculdade, sempre que eu tinha um bom professor, eu ficava empolgado com aquela matéria. E no meio dela, eu lembro que eu tive muitos bons professores clínicos, porque a nossa universidade, a UFBA, é uma faculdade que tinha uma clínica médica muito forte e a parte cirúrgica era um pouco mais fraca. E também a gente tem um contato com as cirúrgicas um pouco mais avançado na faculdade. Então eu lembro que no meio da minha faculdade, eu tinha contato com a clínica médica, um professor catedrático que ensina bem, que ensina propedêutica, semiologia, e eu falava assim, pô, eu quero ser cardiologista. Eu quero ser nefrologista, né? Eu pensei essas coisas no meio da faculdade. E aí, eu vi depois que eu tinha um perfil de cirurgião, né? E às vezes a gente fala isso, eu já vi americanos falando a mesma coisa, então não é uma coisa que é cultural nossa, isso é meio mundial, assim, as pessoas se dividem, assim, eu tenho um perfil mais de clínico, eu tenho um perfil mais de cirurgião. Mas se você jogar no Google agora, assim, o que é perfil de um cara que é cirurgião? O que é um perfil de um cara que é mais clínico? Não existe essa resposta assim rápido. Eu acho que eu nunca botei no Google, daqui a pouco eu vou botar, mas eu nunca vi isso. Então eu decidi eu sugeri aqui pro pessoal a gente fazer um podcast assim, clínica versus cirurgia, né? O que como é a carreira do clínico, como é a carreira do cirurgião, que habilidades essas pessoas devem ter nessas carreiras que fazem elas terem esse perfil e escolherem essas carreiras. Óbvio que tem outras, a gente pode até dar uma pincelada sobre outras áreas que não são nem clínicas nem cirúrgicas, como o Lucas, que é radiologista, a gente pode falar um pouquinho, mas eu queria trazer esse tema aí aqui pra gente debater. Davi, o que é o perfil de um cirurgião para você? O que é que faz o cara dizer assim, tem um perfil meio de cirurgião? Eu acho que você não fez uma boa escolha de primeiro cara para falar pelo seguinte. Sim e não, porque assim, ao mesmo tempo que a gente vai falar o que é um perfil de clínico, perfil de cirurgião, a gente também vai tocar em certos pontos que são mitos, né? Mitos que são, isso aqui é um perfil de cirurgião, se eu gosto ou não gosto de certa coisa, de certo tipo de atividade, então cirurgia é ou não é para mim, então clínica é ou não é para mim. Tem muitos mitos também. E eu vou começar com um exemplo pessoal. Eu nunca fui rato de centro cirúrgico, de gostar de ficar vivendo ali dentro do centro cirúrgico, entrar ali de manhã, sair de noite e operar. Eu nunca tive esse perfil, nunca tive. Por outro lado, então isso é uma coisa minha que não era um perfil de cirurgião. Se alguém falar assim, Davi, você gosta de ficar o dia todo cerrado no centro cirúrgico, você já foi no centro cirúrgico durante a faculdade, num dia livre, num domingo, para passar o dia no centro cirúrgico, talvez tenha ido em algum estágio sim, mas fora disso, Por livre espontânea vontade, não fui. Eu era rato de centro cirúrgico? Não era. Mas, por outro lado, e aí agora sim, um perfil mais que tende a ser do cara cirurgião, um cara mais pragmático. Então, assim, aquela conversa rápida, objetiva, se isso, então aquilo... Isso você gosta chegar muito. A resolver. E sou mais assim, um cara cartesiano, um cara mais cartesiano. O método de pensar do cirurgião é um pouco mais cartesiano. Se isso, então aquilo, isso e tal. A conduta é essa, não vem com papinho que o negócio que resolve é isso aqui. Isso sempre foi um pouco mais o meu jeito, mais direto, mais objetivo. Aí vem o outro lado, mordendo e assoprando.
Eu sou um cara que sempre gostei da área de pesquisa, da área científica. E geralmente o cara que é cirurgião, ele fala, porra, eu sou um cara que eu gosto de fazer, eu sou um cara mais prático, eu não gosto muito desse negócio de ciência. O que é uma dicotomia é completamente nada a ver, entendeu? Mas é o jeitão que a galera faz a caricatura do cirurgião, que não era também o meu perfil. Então, assim, eu tive uma certa... para eu decidir a minha área que eu ia seguir, de uma certa forma eu ignorei certas coisas que o nego falava, que eu via que era o jeitão, porque eu sabia que pô, não é bem assim, dá pra seguir um pouco diferente, porque tem fulano que eu conheço que é perfil parecido, faz isso, faz aquilo, mas a gente, para começar... Eu gostei rapidinho, Jota, eu gostei desse início que você falou, porque é justamente isso que eu quero trazer. Esse tema aqui, ele é meio dialético, assim, você tem que discutir. Eu também tenho uma parte que não entra nesse pacotão aí do cirurgião caricato. Então qual é esse perfil? É o cara que não gosta muito de consultório, é o cara que quer viver no centro de cirurgia, é um cara mais pragmático, objetivo, às vezes até um cara bruto, grosso no imaginário das pessoas, o cara tem que ser bruto, grosso, uma coisa que o sétimo ano desmistifica total. A gente sabe que o cirurgião bom é o cara que domina os soft skills, né? Então, eu também tenho uma parte assim que eu gosto muito do consultório. Eu gosto muito da clínica ali, de estar com o paciente. O que também não se encaixa daquela maneira. Não é caricatura. Não é aquela caricatura. Então, você perceba que não é um negócio que você tem que se encaixar naquela caricatura. Mas tem certos pontos que acho que entra muito, que o Lucas vai falar daqui a pouco, é assim, do que você tolera ou não na hora de escolher uma especialidade. O que é que eu vejo, assim, né? Eu acho que as pessoas, quando vão escolher entre... A maioria das pessoas ficam entre clínica e cirurgia. E elas partem de uma premissa falsa na hora de escolher isso, né? Que é que existe a caixinha do cirurgião, a caixinha do clínico, e elas a não bolinha. Não tem interposição. E aí fala, eu tenho que ir para essa aqui porque essa aqui não tem isso. E quando não, é uma coisa que tem muito mais coisas em comum na rotina de um com o outro do que eles imaginam, né? Então, qual que é a questão central da cirurgia e da clínica? É o cuidado com uma pessoa, né? Você vai estar cuidando de você, você é o médico assistente, né? E o que vai diferenciar é a forma básica que você vai tratar essa pessoa. Mas como você vai cuidar dela, como você vai dar um diagnóstico, como que você vai acompanhar ela, é igual, né? É igual, não muda se você é um clínico ou cirurgião. Você vai ter que atender essa pessoa no seu consultório, você vai ter que fazer uma investigação diagnóstica muitas vezes, ou isso já vai vir encaminhado de um clínico, e depois que você tratar, você vai ter que acompanhar ela por um tempo também. O que muda, o que eu diria que muda aqui, é o tempo disso, né? Às vezes o cirurgião, ele dá um diagnóstico mais rápido, que é mais objetivo, e ele acompanha talvez aquele paciente depois do tratamento por um tempo menor. Enquanto que o clínico não, são coisas mais subjetivas, não curam necessariamente muitas vezes, né? É uma coisa mais de controlar e acompanhar por mais tempo. E você trouxe um ponto interessante, Lucas, que ao contrário do que as pessoas quando veem um título desse podcast aqui, Clínica versus Cirurgia, acha que é um aqui e outro aqui. Ao contrário, parece que elas estão muito mais as duas próximas e diferente de outras especialidades. Por exemplo, clínica e cirurgia são muito mais próximas do que radiologia é de clínica ou radiologia é de cirurgia. Certeza. Clínica e cirurgia é muito mais próximo do que anestésio é de clínica e anestésio é de cirurgia. Então elas são muito mais parecidas. São especialidades que são a referência do paciente. O paciente tem um cirurgião dele, o clínico como paciente. Essas figuras, duas figuras, têm uma responsabilidade muito alta com o paciente, que é uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco. Muitas pessoas não toleram isso no estilo de vida, né? Você ser o que está de frente ali com o paciente. Eu gosto muito de falar o seguinte, e sem querer menosprezar o clínico, pelo contrário, mas assim, pelo contrário mesmo. Aquela frase que eu gosto muito de usar, não lembro quem é o autor daquilo, mas um bom cirurgião é um bom clínico que sabe operar, porque no fim das contas é a mesma coisa, né? Reforçando isso. A única diferença é que ele opera também. E eventualmente tem áreas clínicas que também tem pequenos procedimentos que fazem, mas é um bom clínico que sabe operar, senão você não é um bom cirurgião. Eu acho que tem especialidades que são... Existe uma linha muito tênue ali entre o cirurgião e o clínico, talvez seja só o fato de um operar e o outro não. A neurocirurgia com a neurologia, eu acho que é um pouco disso. A cirurgia vascular, ela transita muito em especialidades clínicas. A parte de trombose, de trombofilias, ela tem uma intersecção muito grande com a clínica médica, com a hematologia. Né? A parte de acessos vasculares tem uma intersecção absurda com a nefrologia. Né? Toda a parte de aterosclerose, você tem
você tem que ter um clínico, ou um cardiologista, ou um endócrino acompanhando o seu paciente junto ali. E você tem que saber um pouquinho disso também. Né? Então, eu acho que realmente não são coisas totalmente excludentes. Se você não entende bem isso aí que o Jota está falando, dessa interseção, você não se torna um médico referenciável. Exato. Porque Você é se essa, isola lá no essa canto. multidisciplinaridade que a gente fala, né? Principalmente para os cirurgiões que não captam direto o paciente, o seu paciente vai vir do neurologista, do neurocirurgião. Quem é? O paciente não vai do gastrocirurgião, vem do gastrologista, né? O cirurgião oncológico que opera um paciente vem do oncologista e o cirurgião cardiovascular do cardiologista. Então, se você não trabalha como um time, isso a gente via muito claramente lá na neurocirurgia, né? O R1 da neurocirurgia rodava junto com o R2 da neurologia. E eles eram best friends, amiguinhos ali. E aí, depois que passa um ano, um fica na neurocirurgia quer ficar brigando, né? Quer ficar discutindo, seu paciente um barrigando pro outro. E cria uma animosidade que não deve existir nunca. Ao contrário. Quando eu vejo a galera mais nova falando assim nas caixas, eu falo assim, não, eu quero ser cirurgião porque eu gosto de operar. E eu quero fazer clínica porque eu gosto do raciocínio clínico. Uhum. Né? Vocês já viram, a galera falando, não, eu gosto do raciocínio Do da desafio diagnóstico. clínica médica. E, cara, eu vou te falar, eu acho que a menor parte do tempo do cirurgião é realmente do centro cirúrgico. E muitas vezes o papel dele é evitar que o paciente vá para o centro cirúrgico, né? Você estimular o tratamento clínico antes de ir para a cirurgia, você evitar uma cirurgia bariátrica, por exemplo, um cara que faz bariátrica. O papel dele no começo, muitas vezes, é tentar evitar a própria cirurgia que ele vai fazer, né? O clínico, vai entrar um paciente lá. Velho, muitas vezes você vai começar um diagnóstico, só que você vai precisar de uma avaliação do cirurgião para excluir uma coisa, vai precisar pedir um exame de imagem, vai ter que pedir uma biópsia que não é você que vai fazer, que vai para o cirurgião, e você não vai dar o diagnóstico no fim. O diagnóstico não vai ser... Diagnósticos clínicos são poucos hoje em dia que são feitos pura e simplesmente com um raciocínio clínico brilhante, etc. Né? Hoje em dia a medicina não dá margem para isso, né? Hoje em dia tem muita tecnologia envolvida. Agora eu já vi você falando assim, Lucas. Porra, velho. Danilão, Jota é aquele cirurgiãozão raiz, né? É. Quando ele responde as caixinhas assim, aquele cirurgiãozão caricato, assim. Eu acho que existem. Eu acho que realmente existem perfis diferentes. Sim, claro, Né? existe. Existe. Isso aí eu tenho uma convicção total que existe. Tem um cara que tem um perfil totalmente cirúrgico, tem um cara que tem um perfil totalmente clínico. E tem aqueles que transitam entre os dois lados e que eles podem escolher qualquer um dos dois. Eu acho que eu não me daria bem numa especialidade clínica. Isso não significa que eu não tenho uma boa base clínica para tratar meus pacientes. Eu me considero isso. Eu faço... acho que eu não me daria bem na área clínica. Exato. Mas eu não acho que eu sou um mau clínico. Exatamente. Eu acho que eu tenho um perfil eminentemente cirúrgico, que foi o que o Davi começou falando. É aquela coisa objetiva e pragmática. Eu acho que essa é a grande diferença das duas especialidades. Né? Mas as duas têm muita coisa de intersecção. Um clínico que ele é muito clínico, né? Ou seja, que ele é não pragmático e não objetivo, ele perde muito também. Porque em alguns momentos ele precisa disso. Né? Então acho que cada um tem que ter um pouquinho de cada, mas você realmente tem um lado que você se identifica mais. Eu sou um pouco no meio termo ali. Danilo disse que gosta de consultório, eu não gosto nem um pouco de consultório. O Davi gosta de pesquisa, eu gosto um pouco de pesquisa. E eu gosto muito de estar no centro cirúrgico. Né? Não significa que eu não faço meu consultório bem. Não é uma coisa que eu vou estar 100% prazeroso, não é a parte que eu mais gosto da minha semana, mas é uma coisa que eu tolero bem e me dedico 100% para aquilo. Por quê? Porque no pacote vem aquilo ali incluído. E é interessante isso, porque o cara que não tolera bem um consultório, o cara que não tolera bem a parte clínica, ele não vai ser um cirurgião completo. Ele tem a impressão durante a faculdade que ele pode ser cirurgião, um bom cirurgião. Não vai. Geralmente não vai. Aí existem especialidades que afastam ele, que é o que a gente estava discutindo aqui antes, afastam, né?
O anestesiologista, se ele não fizer dor, ele é afastado do consultório. O radiologista, ele é afastado. O patologista, ele é afastado do consultório. Então, eu sempre brinco, né? Medicina é uma excelente profissão, porque abre um leque absurdo. Você pode ser um pesquisador só de laboratório. Eu queria entrar num tema que agora que vocês falassem, a opinião de vocês, e eu vou falar a minha, o que é o contato com o paciente, né? A gente vê, eu tinha essa noção. Quando eu estava na faculdade, eu achava que eu gostava do contato com o paciente, e eu não gosto. E a gente é ensinado que o médico tem que gostar. É feio não gostar de contato com o paciente. E eu acho que é importante você trazer aqui o que é qual é o pacote que vem com o contato com o paciente, né? Porque assim, quando o cara entra no seu consultório, você não vai conseguir que ele te responda as perguntas da forma que você gostaria que ele respondesse, né? Então eu vou dar um exemplo aqui. O cara chega e você pergunta assim pra ele, o que você está sentindo? Ele vai falar, pô, Jota, é porque eu tava lá em Guarajuba com a minha família, porque foi aniversário da minha filha. Aí meu cachorro começou a passar mal. Então, às vezes, cara... Vou dar outro exemplo, que às vezes é até um pouco mais irritante pro cara em determinadas situações. Você usa algum remédio? Ele fala, não uso não. Aí você continua, né? Tem algum problema de saúde? Não. Tem algum problema de saúde? Não. Aí lá na frente você descobre, não, é porque o AS que eu uso, mas peraí, você falou que não usava nada, por que você usa isso? Ah, não, porque eu tive um negócio, mas por que você não me falou? Ele perguntei. E aí aí você fala, meu Deus. A losartana, não, mas você não falou que não era hipertenso? Não, minha pressão é Minha controlada. pressão é controlada, não tem pressão alta. Não tem pressão alta. Só que isso tá no... Assim, o paciente, ele não é o paciente que você quer que ele seja, né? O paciente, ele é uma pessoa que vai vir, é uma caixinha que você pega ali, cara. Então a chance, você tem que, quando você tem um contato com o paciente, não é que você fala que você gosta, não é para você dar o diagnóstico e você suprir a sua demanda por dar o diagnóstico. A sua vaidade. A sua vaidade, a sua demanda. É o contrário. É para você entender aquela pessoa da forma que ela é. Então, às vezes, eu tava perguntando assim, velho, como é que você é um neurologista e você conversa com um paciente com afasia? Né? Um paciente que não fala e nem entende o que você fala. Danilo falou, eu não converso. Às vezes não tem como você conversar, porque nem ele entende o que você está falando, nem você consegue entender o que ele está falando. Então, você vai ser um neurologista... Você examina, mas você não conversa, né? Então assim, o paciente, e isso vem tanto na clínica quanto na cirurgia, cara, é uma pessoa que está vindo ali, que você vai ter que entender ela e agradar ela do jeito dela. Não tem como você querer ter um consultório, ter o seu paciente, e você não querer agradar ele. E agradar aquela pessoa é muitas vezes ir de encontro a coisas que você não tolera na sua própria casa. Às vezes, quando sua mulher não te responde uma coisa do jeito que você pergunta, você já fica estourado, entendeu, cara? Então, a gente falou um pouquinho desse perfilzão do cirurgião. E qual é, então, esse perfilzão do clínico, né? E eu vou trazer uma coisa para mim, assim, que um bom clínico tem que ter. Ele tem que gostar muito de pessoas. Ele tem que ser realmente interessado em pessoas. Acho que é mais interessado, né? Ele tem que ser interessado em pessoas, porque ele tem que realmente ser minucioso. Conseguir conversar, muita gente consegue. Mas consegue. Assim, ele ser de verdade interessado naquilo ali. O cirurgião, eu acho que o ele gostar de assim, que eu falo de fosforilar, de pensar outras coisas. Ele tem que gostar um pouco de fazer o raciocínio diagnóstico. Sim. Ele tem que gostar disso. Fica loucubrando. Eu brinco assim, ó. Cara, se o cara é neurologista e ele não gosta dessas duas coisas, tenha certeza, ele não é um bom neurologista. Porque as doenças neurológicas, tem muitas que são... Tem umas que você vai lá rapidinho, um segundo você mata, já tem uma tomografia. Até assim, mesmo esse cara, a medicina tem um leque tão absurdo que mesmo na neurologia, esse exemplo que você deu, ele pode ter esse perfil, ele vai falar, pô, por que eu não posso me encontrar na neurointervenção, por exemplo? Eu vi colegas neurointervencionistas que vieram da neurologia que falavam, eu tenho mais esse perfil, eu não gostava desse negócio de ficar elocubrando ali na enfermaria, não sei o que e tal, e me encontrei na neurointervenção. Porque tem doenças neurológicas, bicho, que se o cara não abre um leque gigante, se ele não tem esse interesse de testar, de reexaminar, de examinar de novo, cara, não tem como ser um bom neurologista. A neurologia depende disso, é uma especialidade muito clínica, né? Não só ela, mas... O que é que eu vejo da clínica, assim, né? Do que eu não optei por fazer clínica, por exemplo, né? Que eu gosto do raciocínio clínico, gosto. Só que por que eu não resolvi? Porque eu via, cara, que eu ia resolver poucas coisas. Eu também. Eu ia ser uma pessoa que eu ia estar o tempo inteiro chovendo no molhado. Você, né? Eu.
né? É. Não no que o clínico Não, resolve mas eu poucas acho que coisas. Não, eu no acho que isso do clínico. é do Eu acho, clínico. por exemplo, assim, Eu quais são concordo as também. doenças que as pessoas têm? É hipertensão, diabetes, obesidade e tireoide. É assim, são doenças, cara, que o que você vai ter que fazer é o quê? É convencer a pessoa ou a tomar o remédio, ou fazer dieta, ou comer menos açúcar, ou praticar atividade física. Muitas vezes você tem que gostar de Até- cuidar. Até o final desse O podcast, clínico ele tem que gostar Eu de vou cuidar, dar um não desafio. de resolver um eu problema. vou dar um desafio para vocês todos aqui. Até o final do podcast, exceto infectologia, eu quero que você me diga quais as doenças clínicas que o clínico cura. Mas eu vou lhe contra-argumentar. Calma, isso não é uma crítica, não. Não, É ok. só uma realidade. De fato, o clínico maneja doenças. Então ele precisa ter esse interesse pelas pessoas para fazer toda uma educação médica, para tolerar que você vai conviver com aquilo, ser um pouco menos pragmático. É entender a realidade da entender a pessoa, realidade, exato. entender aquele cara que quer parar de fumar, pra você saber que... Por exemplo, vou dar um exemplo claro. Você tem aquele seu paciente, o cardiologista. Você tem aquele seu paciente que você sabe que ele tem que parar de fumar, que ele tem que fazer atividade física. O seu papel é saber como que você vai... Você Exato. precisa saber, entender aquela pessoa em uma consulta, pra ela voltar. É de pouquinho em pouquinho ali. É que nem minha esposa com a nutrição. Velho, chega um cara que pesa 140 quilos. Todo mundo sabe que ele precisa parar de comer. Só que ele já tentou 200 vezes e não conseguiu. Não vai ser ela, naquela consulta, que ela vai resolver. Não. É uma coisa de longuíssimo prazo. formiguinha, Que o trabalho cara de precisa formiguinha. voltar, ela precisa entender ele como ele é. Tem que Ela mudar precisa várias coisas na vida dele. precisa se interessar. E aí, precisa se interessar genuinamente. Se não for de forma genuína o seu interesse pela pessoa, você não vai conseguir fazer. Você não vai conseguir ajudar. E aí, é isso que eu percebi. Eu falei, cara, eu não tenho o perfil de um cara obeso que ele não quer emagrecer. Eu não consigo lidar bem com fazer isso. Tanto o clínico quanto o cirurgião, eles buscam o diagnóstico e o tratamento. O tratamento para o clínico é o manejo da doença. Esse paciente que chegou hipertenso, dislipidêmico, tabagista, ele chega para mim também, tá? Mas ele chega para o clínico, para o cardiologista, e o cardiologista vai fazer todo um plano terapêutico. Na segunda consulta, ele não vai ter parado de fumar, ele não vai ter readequado a alimentação, e o cardiologista vai ter que continuar tentando educá-lo para buscar aquele tratamento. É um trabalho de formiguinha, O cirurgião é uma coisa mais pragmática. Ele tem um problema que eu vou tratar para resolver? Sim, tudo bem. Tem indicação cirúrgica, eu vou tratar. Se ele não tem indicação cirúrgica, eu vou acompanhar a doença e eu vou encaminhar ele para um clínico. Pronto, aí a gente chega numa questão, que eu acho que assim, isso que você falou de curar, tem que acho que tomar cuidado com esse termo. E aí isso é uma das coisas que eu devo de aprendizado ao nosso professor titular lá da neurocirurgia. Ele sempre, volta e meia, ele dizia na visita beira-leito da enfermaria, ele trazia o seguinte, olha, o papel do neurocirurgião não é curar as doenças. A gente não cura quase nada. Se a gente for pensar talvez num tumor benigno, que é derivado de uma mutação genética ao acaso, apareceu, você foi lá, tirou o tumor, está resolvido, ressecção total e virtualmente ele não volta nunca, de fato você curou. Mas a grandíssima maioria das doenças, o papel do neurocirurgião é preparar para a reabilitação. E é porque eu estou dizendo que você não cura a maioria das doenças. Se a gente for pensar num aneurisma de aorta, um outro problema vascular, um outro problema de neurocirurgião, seja oncológico, vascular, de hidrodinâmica, de nervo periférico, o que for. Você até pode curar, resolver o problema agudo do paciente. É uma troca, você troca por outro. Mas você não cura, porque a cura de um aneurisma de aorta não é resolver o aneurisma de aorta. É todas as comorbidades que, se você não continuar cuidando, lá na frente você vai ter que tratar esse cara de novo. O aneurisma cerebral, a mesma coisa, o AVCH e etc. Eu concordo com isso que você falou, mas acho que é um meio termo, né? O que Jota quis dizer é que É o cara isso. chega com um problema objetivo. E você por exemplo, consegue resolver o problema consegue objetivo. resolver o problema. Por Mas você exemplo, não curou a doença. Porque a Não. doença não é o aneurisma, a doença é a vasculopatia. Eu vou dar um Sim, exemplo. no corpo todo. Nesse caso, podem surgir outros aneurismas. esse Sim, mesmo, bom. essa mesma pessoa que foi no cardiologista, que é o tabagista, que fuma, dislipidêmico, diabético. Ele foi lá, tá na hora aqui de fazer uma tomografia, um score de cálcio. Ouvi lá. Véio, o cara foi encaminhado para o hemodinamicista, que já tem um perfil mais de intervenção, e o cara, naquele momento, ele tem um problema para resolver. Né? Eu vou fazer aqui o meu CAT e eu vou decidir nesse momento ou não se eu vou fazer passar um angioplastia stent ou não. ou não. Pronto, ó, tá aqui, você vai voltar daqui a um ano pra gente ver esse problema de novo. Foi resolvido por um ano, né? Não tem uma próxima consulta para ele voltar. Ah, tem um nódulo no pulmão, o cardiologista identificou.
ele vai lá, vai encaminhar para o cirurgião torácico. Ele vai decidir, ó, vou fazer uma biópsia ou não vou fazer uma biópsia. Bom, você volta daqui a 3 meses. Eu acho que o cirurgião, São ele tem problemas sempre pragmáticos, uma resposta. pontuais, Ele mas faz uma pergunta situacionais. e responde essa pergunta e a partir disso ele tem... É como se fosse um fluxograma, né? Se isso, então isso. E na clínica, eu acho que não... Para os problemas mais prevalentes, digamos assim. É uma coisa de longo prazo. É uma coisa de psicológica, é aquela coisa de você É muito mais abordar. multidisciplinar. Então, assim, se o cara é um obeso, existe um tratamento que você pode fazer? Não existe, cara. Assim, não existe uma cirurgia, até a bariátrica, se você fizer, pode não resolver esse problema da obesidade dele. Agora, né? pegando esse mesmo gancho, eu quis fazer essa ressalva e acho que é importante, porque assim, e eu sei que não é o perfil de Jota, mas o cara, às vezes ele tem essa visão deturpada do que é ser cirurgião. Ele acha que ser cirurgião é chegar lá no paciente internado, operar e agora o clínico que resolva. Agora eu não acompanho mais, porque eu já fiz minha parte. Não, isso eu brigo Exato. muito com os Mas acho que isso residentes. tem que ficar muito claro. E tem um Você, enquanto estudante que cirurgião, acha que o cirurgião não tem consultório, não tem que ver não o tem doente. consultório. Que ele passa o dia É de todo tal no centro forma cirúrgico. que ele acha que... o neurocirurgião atende consultório? Como assim, mestre? Claro que atende. Você acha que quem indica a cirurgia? Você acha que quem acompanha o pós-operatório? Então, assim, o cirurgião, ele tem esse papel de acompanhar também. Em algum momento, não, fiz minha parte aqui, não é mais o caso. Clínico, beleza, a gente aqui, qualquer coisa manda de volta, agora você segue e tal. Esse é o É o que a gente as funções começou de cada falando no você- início. Exatamente. Existe uma linha muito tênue Entre o que é um e o entre outro. o que é um e outro. E nessa linha tênue, na verdade não é uma linha, é uma faixa tênue. Uhum. Porque dentro dessa faixa, os dois atuam. A faixa de interseção talvez seja muito maior do que Exato, as... é uma linha tênue, mas a faixa de interseção é muito larga. E os dois atuam dentro dessa faixa. Exato. Né? Então, o cara que não tolera, não suporta fazer uma anamnese, atender num consultório, cara, não é cirurgia, você não vai ser cirurgião. Você tem que correr para outras coisas, você não vai precisar de consultório, você não vai ver paciente. Na prática, uma das coisas que eu vejo de mais diferença assim, entre cirurgiões bem formados e cirurgiões que têm uma formação que você acha que esse cara não é tão bom quanto aquele outro, é justamente esses cuidados com o paciente internado. O bom cirurgião é o que atua dentro dessa faixa de Dessa faixa intersecção aí. com o clínico. Quer ver outro mito que eu quero quebrar aqui? É que assim, ó. Eu gosto de clínica e gosto de cirurgia, então eu tô pensando em fazer uma especialidade clínico-cirúrgica. Isso é um mito total, não sei quem inventou isso, né? A otorrino-oftalmo é clínico-cirúrgica, porque assim, o vascular não é clínico-cirurgião? Toda a área Ou cirúrgica. é cirurgião, né? cirúrgica Clínico, ou é cirurgião. clínica, né? É. Se opera, é cirúrgica. Então exatamente, qual é a diferença de um otorrino para um neurocirurgião? Assim, em campos de prática? Nenhuma, porque tem várias doenças que são tratadas pelo neurocirurgião, mesmo quando são clínicas. O trauma de crânio, quando ele não é cirúrgico, ele é acompanhado pelo neurocirurgião. O aneurisma cerebral, sei lá, uma dissecção de artéria, é o neurologista, mas tem várias doenças que não são cirúrgicas, um tumor que você vai acompanhar. Uma pedra na vesícula, que não é cirúrgica ainda, vai acompanhar com o E cirurgião a também. diferença do bom cirurgião para o mau cirurgião não é na hora da cirurgia. Geralmente não é na hora da do cirurgia. acompanhamento. É no acompanhamento, é no pré. E tem É a uma- mesma coisa vamos falar de parada cardíaca. A diferença de um bom emergencista ou um bom cardiologista, um bom intensivista, não é na hora de fazer a ressuscitação. O RCP, nessa hora do RCP, todo mundo sabe o que fazer. A questão é aquele paciente instável, grave, que se você não fizer bem feito, ele vai parar daqui a 5 minutos. É nessa hora que o cara, eu não sei o que fazer, deixa parar, porque na hora que parar eu sei o que fazer. Tá? Aí todo mundo sabe o que fazer, tá ligado? Tem uma frase que eu ouvia, que assim, o bom cirurgião, ele queria saber a opinião de você vê, não é pelas indicações cirúrgicas, é pelas contraindicações cirúrgicas. Muito mais difícil do que indicar é contraindicar uma Porque cirurgia. assim, e aí entram 2 pontos, né? Primeiro, quando você está contraindicando, você está dizendo que você não vai fazer algo, então as pessoas podem pensar que você não quer fazer. E Ou que segundo, você não é capaz, ou que você... e segundo, tem um tá conflito de barrigando. interesse claro, velho, porque o Você ganha cirurgião dinheiro ganha dinheiro operando. Na hora que você disse que não vai operar, né, é muito fácil não, porque meus resultados são bons, então para essa patologia aqui, não, eu opero todo mundo. Apesar da literatura estar mostrando que é melhor você acompanhar clinicamente, não, eu prefiro operar. Mas não é assim, não é eu prefiro operar. Né? Tem uma frase, acho que é do Henry Marshall, né, Daniel? Que ele fala assim, Henry Marshall é um neurocirurgião que tem um livro, When the Air Hits Your Brain, se eu não estou enganado. Não, é do know-how. Do No Harm, exatamente. E uma das frases que ele tem, e eu acho que bate com isso aí antes de Daniel e Jota comentarem, ele fala, ó, você leva 3 meses para aprender uma técnica cirúrgica.
você leva 3 anos para aprender a indicar essa cirurgia. E você leva 30 anos para aprender quando não indicar essa cirurgia. E é exatamente isso. É muito mais complicado. Cara, imagine, o cara chega, isso é um dilema do dia a dia de quem trata casos complexos na cirurgia vascular, de aorta, etc. O cara chega, o paciente que tem um aneurisma de aorta, a caricatura ali do paciente, a maioria é um cara maior que 60 anos, hipertenso, com outras comorbidades, lipidêmica, etc., e tabagista ou ex-tabagista. Então, é um cara idoso com comorbidades. E aí ele tem um aneurisma. Que, se esse aneurisma é de uma anatomia fácil, ok, facilita a sua decisão do tratamento ou não. Mas um aneurisma é de uma anatomia complexa, que a cirurgia se torna complexa. Aí você tem que colocar numa balança o risco cirúrgico e o risco de você não operar, né? E esse paciente, qual a sobrevida que ele vai ter, você operando ou não operando. Parece fácil, mas, por exemplo, se você indica uma cirurgia para um paciente, ele interna, opera e morre, cara, você tirou o cara da casa dele, botou no hospital e ele morreu. Se você não operasse, não, mas se eu não operasse, ele ia morrer no máximo 6 meses. Tudo bem, você matou em 2 dias. Né? Então, você matou, cara, não foi intencional, não é homicídio, não é nada, mas foi uma decisão que você tomou. Então essa linha é muito tênue, e aí você tem que deixar de lado o conflito de interesse, enfim, você tem que pensar como um todo, tanto a parte clínica do paciente, tanto o risco cirúrgico, o pós-operatório, a demanda da família, qual que é o desejo do paciente, né? Então, isso realmente é uma decisão, e aí sim, não adianta você ser o cirurgião pragmático, preto no branco, você vai errar. Numa situação dessa, você vai errar. Porque não são 2 variáveis, não é uma tabelinha ABC. As condições do lugar onde você vai operar, às vezes Tudo. no serviço A você operaria, Tudo. no serviço B você fala... Como é a UTI, o como cuidado é a UTI, pós-operatório. Exato. Tem lugares que não dá para você operar certas Não, a coisas. porque o situação do pós-operatório paciente, a situação social do paciente. Tem uma outra Né? coisa. Eu vou operar, ele vai precisar, depois da cirurgia, ele vai precisar passar um tempo X numa reabilitação, usar essa medicação por tanto tempo. Cara, esse paciente não vai usar essa medicação. Será que eu vou fazer a cirurgia e se ele não usar essa medicação, vai ser pior eu ter operado? Né? Então tem uma série de variáveis que você vai sentindo no consultório antes, né? Na conversa antes. Que é coisa mais clínica do que Que é a isso. coisa mais exato. Tem uma outra coisa que é muito, isso é consultório. eu vejo muito nas caixinhas, o cara falando assim, não, eu quero ser um neurocirurgião numa cidade de 200 mil habitantes. E aí entra mais uma vez desconhecimento. Fala assim, cara, uma neurocirurgia, ela não envolve Danilo. Ela não envolve Danilo. Por quê? Esse paciente, depois que opera, ele vai para UTI. Né? Então, cara, às vezes o cara não sabe nem se tem UTI na cidade que ele quer morar. Então, o trabalho do clínico, do cirurgião, ele é um trabalho multi-especialidades, né? Você não trata seu paciente sozinho, né? Você está o tempo inteiro, apesar de você, muitas vezes o cirurgião, ele é sim o protagonista do negócio, em momentos ele é realmente o cara que toma a decisão, o dono do paciente mas ele vai ter que ter uma série de pessoas para prestar conta, ele vai ter um bocado de gente ligando para ele, chamando ele, então um trabalho em equipe. Sim, Lucas, esse negócio de que o cirurgião é o dono, às vezes é assim realmente, mas em São Paulo, só para lembrar aqui, que em São Paulo, principalmente nos grandes hospitais, quem é o dono do paciente é o clínico, né? Então, os médicos mais valiosos em São Paulo, via de regra, não são cirurgiões. O cara né? consegue agregar... E esses caras, eles valem milhões pro hospital. Literalmente. Né? Esses figurões grandes, que até por questões éticas eu não vou citar os nomes Ainda aqui, bem, né? eles são muito importantes para o hospital, porque eles trazem muito clientes e esses clientes trazem muito dinheiro para o hospital. Então, nesses ambientes, que eu acho que com essas grandes redes podem, esse modelo de medicina, eu acho que no Rio também é assim, pode cada vez se espalhar mais, é que o cirurgião, na verdade, come na mão desses caras, porque esses caras são importantes e eles têm o paciente. Você quer ver um paralelo aqui que eu pensei, né, do que é o clínico, do que é o cirurgião, do que é um radiologista, do que é... Na verdade, todo mundo se interliga em um bem comum, que é o cuidado com o paciente. Né? Mas vamos supor que num time de futebol, se você tem um atacante que na hora que precisa ele não sabe defender, e aí esse atacante pode ser um clínico
que não tenha um olhar mais pragmático em alguns momentos, ou um cirurgião que não sabe um valor, um cuidado clínico, né, em algum momento, ou mesmo um defensor que não sabe quando precisa o time está perdendo atacar, né, todo mundo tem que ter um pouquinho, lógico, cada um tem o seu perfil, cada um tem a sua função naquele jogo, né? Mas esse clínico que você falou aí é o técnico, é o treinador, que é quem concilia toda a equipe, né? É uma boa Esse visão. clínico em São Paulo é um treinador do time de futebol, é ele que vai chamar tanto o resto da equipe clínica, as outras especialidades que o paciente precisa, quanto o cirurgião, e é quem vai receber, às vezes, a maior Remuneração. responsabilidade e remuneração. E essa visão que você teve foi muito boa, porque muitas vezes esse cara, não necessariamente ele é o melhor. Ele é o melhor, Ele tem uma especialidade X, vamos dizer que ele seja gastroenterologista. Às vezes ele não é o melhor gastroenterologista Exato. que tem. Então, tem muitos gastroenterologistas melhor que ele. Só que ele é um bom técnico. Ele é um cara que sabe ver o doente de uma maneira completa e sabe trabalhar em equipe. É um cara, com certeza, é um cara que Agregador. domina os soft skills. É. Porque ele não chega até lá sem soft skills. Então ele domina os soft skills e ele sabe gerenciar essa equipe e só chegou até lá também por conta dessas habilidades. E ninguém nega essa habilidade dessas pessoas. Ninguém olha hoje pro técnico de futebol falando assim, porra, mas esse cara não é um bom técnico porque ele era um péssimo jogador. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Tem assim, eu acho que uma sintetização do que a gente falou aqui até agora para ir para outro ponto muitas vezes o cara olha assim, não, clínica ou cirurgia, e aí ele pensa, não, eu quero operar ou eu quero fazer diagnósticos clínicos, né? Eu acho que não é assim que você decide. A primeira coisa que você tem que fazer é falar assim, eu quero ser o médico assistente do paciente ou eu não quero ser médico assistente. A primeira pergunta é se eu quero estar envolvido no cuidado desse paciente, com começo, meio e fim, No cuidado direto, né? ter essa responsabilidade para com aquela pessoa, e aí vem sim ou não. Se ele responder que ele não quer, ele não vai nem para a clínica, nem para a cirurgia. Ele vem uma coisa antes disso, E nem né? para as especialidades de GO, pediatria, nada disso. Que são especialidades clínicas. Então eu acho que a primeira pergunta que ele tem que fazer, bom, eu quero ter esse papel e pegar e ter o meu consultório para atender esse paciente, eu quero participar do cuidado dele, consultas, dar meu celular para o cara me ligar quando ele tiver alguma dúvida. Quero isso? Beleza. Não quero. Aí eu acho que vem patologia, aí vem radiologia, vem anestésio. Aí eu acho que vem essas especialidades, porque o próprio intensivismo, né? Porque não tem esse cuidado, digamos assim, de longitudinalidade, de você ter um consultório, né? De você não envolve um consultório. Não, eu quero ir para essa parte da linha de cuidado, né? Eu quero estar de frente com o paciente, conversar com ele. Aí que o cara vem para... Agora que vem a pergunta. Bom, eu tenho um perfil clínico ou eu tenho um perfil cirúrgico, né? Eu acho que primeiro ele não pode... A primeira resposta que ele faz é se ele vai ser o médico assistente, se ele vai cuidar desse paciente, se ele vai ter a responsabilidade de ser aquela referência. Isso, responsabilidade é excelente, porque o que vem com o pacote que você pensa, o cara só pensa geralmente quando ele na escolha, ele pensa a parte boa, a parte florida, a parte que ele gosta, a ciência, mas ele não pensa no pacote, a responsabilidade. E ser médico assistente de um paciente, eu gostei desse algoritmo, porque esse algoritmo envolve aquela parte que você fala muito de tolerar a parte ruim e a parte da responsabilidade. Porque quando você toma essa decisão, significa levar a dor para casa, levar a responsabilidade para casa, estar disponível num telefone celular, pensar naquilo ali muitas horas do seu dia. Tem pessoas que são mais... Eu tenho um colega meu que decidiu fazer radiologia porque ele percebeu que ele sofria muito com os pacientes dele quando era do internato. Do internato a gente geralmente não sofre tanto porque a gente não é o maior responsável por ele, né? Quem é o médico assistente, o residente. E ele percebeu que no internato ele já sofria muito, né? Se tinha um doente dele, ele passava a semana toda falando desse paciente, o sofrimento desse paciente via muito, e ele falou, não quero isso, eu não consigo tolerar isso. E ele era uma excelente pessoa no raciocínio clínico, né? Ele dava os diagnósticos mais difíceis, é um cara extremamente inteligente. Então, na propedêutica, na semiologia, ele era muito bom. Eu falei, porra, velho, se esse cara fosse clínico, ele ia ser
Ia ser um muito bom. excelente, assim, muito bom. Mas não ia. Não ia. Hoje eu consigo enxergar isso, mas na época eu não enxergava, entendeu? Ele tomou uma decisão certa que eu não conseguia enxergar na época. Eu falava, pô, esse cara... Porque ele não tinha essa ambição de ser o dono do paciente, de ser catedrático. Ele queria ter tempo para curtir a vida dele ali e a medicina, fazer o raciocínio clínico. Que radiologia é a especialidade de raciocínio clínico, né? Isso. Eu acho que a gente conseguiu sintetizar bem essa parte da clínica da cirurgia. Como de praxe, vocês podem perguntar pra gente o que vocês quiserem. Eu acho que... Se vocês ficaram com alguma dúvida pontual de alguma coisa que a gente falou e você tem uma angústia dentro da CPT agora, a gente tem a consultoria de especialidades. Então, uma vez por mês, são 1 ou 2 CPTistas que vão conversar comigo e a gente vai entrar a fundo nesses detalhes, né? Vai ver o que é que ele quer da vida, semelhantes consultorias científicas de Davi. A gente tem isso dentro da CPT porque é fundamental. A escolha de especialidade eu acho que é uma das decisões mais importantes que você faz Marcar o na X sua errado, vida. Né? Exato. Eu acho que assim, volta a repetir aí o que Danilo falou. Essa primeira pergunta que Lucas fez ali no fluxograma é essencial. A gente hoje abordou aqui muito clínica e cirurgia. Não falou de oftalmo, de otorrino, de GO, de ortopedia, dessas outras que são acessos diretos. Mas porque eu acho que isso é uma decisão igual a de quem vai fazer cirurgia vascular, neurocirurgia, urologia, cardiologia, nefrologia, né? Não são excludentes. Eu acho que excludente você gosta da assistência direta com o paciente, trabalho? Não, tem especialidades para isso. Veja qual que você melhor se adequa. Se você gosta, aí sim, você tem uma série de outras possibilidades. Algumas são acesso direto, outras não. Outras você entra pela clínica médica ou pela cirurgia geral. E dentro dessas, até acesso direto, tem mais clínica e tem mais cirúrgica. Então, Exato. pediatria, Não. mais clínica. GO, mais GO. cirúrgica. Não, ou às vezes dentro da própria GO, você pode optar por uma linha mais clínica, enfim. Aí E você mesmo vai assim, ver a anestésio, caixinha. tem a área de dor, que você tem contato direto com o paciente. Na radiologia, você pode ir para intervenção, onde você vai ter contato direto. tratar Ortopedia, complicações. Você pode voltar pra depois, e né? otorrino, acabou esse negócio de clínica cirúrgica. São as especialidades cirúrgicas, né? É isso. Você tem oftalmos que não operam, que só prescrevem óculos ali. Tem uma atividade específica restrita ali. Porque Aquilo, patologias óculos. clínicas, às vezes. Mas você tem cirurgião vascular que não entra no centro cirúrgico há 20 anos. Que ele só trata tudo no consultório também. Que ele faz pequenos procedimentos no consultório. Só que ele passou por uma residência de cirurgia geral, de cirurgia vascular, operou já uma porrada de coisas diferentes. E a cirurgia vascular é tida como uma especialidade cirúrgica. Por que oftalmo, então, é clínico cirúrgico e vascular não é clínico cirúrgico? Isso aí é uma coisa que não faz tanto sentido. É um conceito que não É um faz conceito que não sentido faz prático, sentido. né? Por isso que hoje a gente abordou clínica e cirurgia e especialidades que não estão diretamente ligadas ao cuidado do paciente. Estamos à disposição. Entre em contato com a gente, participe das consultorias da CPT, que você tem a oportunidade de tirar dúvidas pessoais e de forma individual junto com a gente. Se você gostou, compartilhe com seu amigo. Se você não gostou, compartilhe com seu inimigo. Até a próxima. Um abraço.